Nós começamos com uma série semana passada acerca do Reino de Deus e esta é uma série que vai prolongar durante algum tempo, porque há várias facetas do Reino de Deus que eu acho muito importante nós falarmos e que Deus revela quem Ele é através desta revelação do Reino de Deus. É muito importante nós estarmos conscientes que quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, o nosso futuro para Deus, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele tira-nos de um lugar e coloca-nos no outro lugar. Nós passamos a ser cidadãos de um reino de Deus. Por isso que a palavra diz que quando Jesus ensina os seus discípulos em Mateus 6:10 acerca de como orar, Ele diz que venha a nós o teu reino, seja feita em nós a tua vontade. É que te venha essa revelação sobre a nossa vida, essa transformação do nosso entendimento, que já não estamos em qualquer outro lugar, mas somos filhos, cidadãos do reino de Deus. Nós falamos semana passada acerca de vários aspectos do reino de Deus. Reino de Deus, o ponto mais principal acerca do reino de Deus é que no reino de Deus não há um presidente, nem um governador, não há alguém elegido pelo povo, não é uma democracia em que nós votamos e elegemos alguém para nos governar. O reino tem um rei. Então o reino de Deus é o domínio do rei sobre território, pessoas, ambientes, sobre tudo que acontece. Por isso que quando nós dizemos venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, nós estamos a dizer em outras palavras que eu estou aqui, já não sou mais independente, já não sou mais autónomo, já não sou mais, somente governado pelas minhas emoções, pelos meus pensamentos, mas sou governado por um rei. Um rei domina, reina, governa sobre tudo que está debaixo da sua autoridade. Tudo que os seus súditos têm não são da sua propriedade, mas são propriedade do rei. Nós somos meros mordomos, servos no reino de Deus. Então, quando nós estamos neste percurso de entender mais acerca do reino de Deus, nós temos que entender que nós estamos debaixo de um rei. Amém? Diz ao teu colega ao lado: tu estás debaixo de um rei. Tu tens um rei sobre a tua vida. E esse rei é Jesus. Amém? Apocalipse diz assim que Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E ele vence todos os outros reinos. Daniel também proclama isso, que o reino de Deus se estenderá e dominará sobre todos os outros reinos. Então nós podemos pensar que esta terra é uma terra bonita, é uma terra bem governada, mas mesmo esta terra, esta filosofia, a cultura portuguesa, Deus quer reinar sobre a cultura portuguesa. O seu reino quer ser estendido sobre esta nação. Nós podemos pensar, mas a nossa nação é tão boa. Realmente é boa. Nós gostamos muito da nação portuguesa. Quem visita de outras nações vem para esta nação porque realmente quer experimentar a bondade de estar aqui em Portugal. Amém? Vários de vocês são imigrantes aqui em Portugal e vêm porque querem algo melhor do que no país onde vocês vieram. O reino de Portugal, a nação de Portugal, transmite essa bondade, essa segurança, essa atração. Agora, o reino de Deus também quer dominar sobre a nação portuguesa, sobre esta filosofia onde nós estamos. E o reino de Deus é eterno. É infindável, é um reino de paz, de justiça, de alegria. Não há corrupção no reino de Deus, não há maldade no reino de Deus, até não há doença no reino de Deus. Outro nome do reino de Deus é o reino dos céus. Esse nome é usado em paralelo em vários versículos bíblicos em que diz uma vez que é o reino de Deus, outra vez que é o reino dos céus. Então o reino dos céus é o reino de Deus. Quando nós dizemos venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus, nós estamos a dizer que a qualidade do céu, a qualidade de vida no céu que venha se manifesta aqui e agora no nosso tempo. Muitas vezes quando nós buscamos
O reino de Deus, nós pensamos que é algo que vai acontecer lá longe, lá no futuro, quando nós estamos lá com o nosso corpo glorificado, lá no céu maravilhoso e fantástico. E vai acontecer realmente, o reino de Deus se manifesta em pleno quando nós morremos e estamos com Ele na glória. Mas, se Jesus ensina os seus discípulos para orar desta forma, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui e agora, nesta terra, como é no céu, significa que Deus quer invadir esta terra com a sua glória. Amém? Quem quer isso? Às vezes nós não acreditamos nisso porque ainda não o vemos, mas há um desejo no nosso coração que isso se manifesta. Amém? Então, queres ver isso acontecer na tua vida? Amém? Menos pessoas agora. Então, o que é que se passa? Quem quer ver isso acontecer na tua vida? Amém? Agora nós temos que acreditar que isso é possível. O reino de Deus, nós temos que entender que o reino de Deus tem um rei. E que toda a autoridade que está aqui nesta terra vem desse rei. Agora, eu vou abrir uma caixa hoje de manhã que é cheia de alguns mistérios do reino de Deus. Então, eu peço que vocês acompanhem neste percurso de descobrir alguns dos mistérios do reino de Deus. Um dos mistérios do reino de Deus é que toda a autoridade vem de Deus. E essa autoridade que nós encontramos aqui nesta terra vem dele. Romanos 13:1 diz assim que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Amém? E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistam irão sobre si mesmos a condenação. Em outras palavras, Deus está a dizer que as autoridades que nós encontramos aqui nesta terra são delegadas por uma autoridade superior, celestial, que é Ele mesmo, o Rei dos Reis. Nós temos autoridades aqui nesta terra, certo? Um presidente, um primeiro-ministro, autoridades na política, autoridades no sistema judicial, autoridades no sistema policial de segurança, autoridades no sistema educacional também, professores, a direção de escolas, autoridades que está sobre a nossa vida. Agora, aquele conceito de autoridade que aquela pessoa tem, vem de uma forma delegada, emprestada de parte de quem tem a autoridade toda, que é Deus. Ele tem toda a autoridade. É esse versículo que está a dizer isso. Então, as pessoas que estão aqui nesta terra, exercendo autoridade sobre as nossas vidas, receberam esse direito, dando, não por votação de pessoas, mas por Deus. Por isso que Deus disse, ensina-nos como seus filhos, para nós orarmos pelas nossas autoridades. Para abençoarmos as nossas autoridades. Quando nós reconhecemos que as autoridades que estão sobre a nossa vida têm aquela autoridade delegada através de Deus, Deus delegou essa autoridade, sendo o Rei dos Reis, para essas pessoas, e quando nós dizemos, ok, eu vou abençoar essa pessoa, vou orar por essa pessoa, nós indiretamente estamos a honrar o Rei dos Reis. Amém? Conseguem acompanhar este mistério? Conseguem entender este mistério do reino de Deus? A forma que o reino de Deus se manifesta aqui nesta terra, uma das formas é quando nós abençoamos quem está em autoridade sobre a nossa vida. Muitas vezes na Bíblia houve homens de Deus vivos e servindo homens em governação completamente pagãos. Daniel é um dos exemplos em que ele estava a servir um rei babilônico completamente pagão. Não acreditava em Deus, nem nada que se parecia de Deus. Ele acreditava em outras coisas. Mas Daniel, em vez de revoltar-se contra aquele homem, e dizer, és um homem corrupto, és um homem pagão, és um homem que não acredita no Deus de Israel, então eu não vou seguir-te, eu vou revoltar-me contra ti. Não, ele submeteu a sua vida, serviu ao rei babilônico e foi promovido vez após vez, glorificando Deus em todo o momento. A forma que nós honramos quem está em autoridade aqui nesta terra demonstra quanto nós valorizamos o Rei dos Reis sobre a nossa vida.
Agora, isto é um ponto que é bastante difícil. Na nossa cultura democrática é que nós queremos votar ou impingir ou tirar alguém da autoridade quando nós não concordamos com a sua governância. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade na minha vida, nós temos que também reconhecer que Deus delega autoridade sobre homens e mulheres aqui nesta terra. Deus delegou esta autoridade sobre a terra toda a duas pessoas. Logo no início da Bíblia, Gênesis fala acerca disso, em que Ele criou o homem e a mulher na sua semelhança, a sua imagem, colocou-os no jardim de Éden, e depois em Gênesis 1:28, vamos abrir rapidamente, diz assim que, e Deus os abençoou, e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, então em outras palavras, ter filhos, encher a terra com pessoas, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Em outras palavras, Deus está a dizer que esta terra, este planeta, é a vossa habitação, é onde vocês vão ter filhos, encher com pessoas, e a vossa tarefa é dominar, governar, ter a autoridade que eu estou a delegar para vocês sobre esta terra. Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o omnipotente Deus, Criador dos céus e da terra, criou dois seres humanos e delegou-os a autoridade para governar sobre a terra. Ele não perdeu a sua autoridade, mas delegou uma autoridade para governar a terra. Quando esse homem e essa mulher ouviram as tentações do serpente, em capítulo 3, fala acerca disso, em que nós sabemos toda a história, em que o serpente entrou no jardim de Éden, tentou a Eva, tentou o homem, o Adão, para comer do fruto proibido. Quando eles comem do fruto, atentando aquele conselho, aquela tentação do serpente, que é a forma do diabo, o que é que acontece? Eles estão a dizer, ok, esta autoridade que estava sobre a nossa vida, dizer, ok, não podes comer deste fruto e podes comer de todo o resto, nós vamos negar a autoridade que nós estamos a receber, está por cima de nós, e nós vamos aceitar um conselho de uma outra autoridade, neste caso, da serpente. Nesse momento, houve a queda de toda a raça humana. Porquê? Porque a autoridade que a raça humana tinha recebido como autoridade delegada, essa raça humana, nós entregamos a essa autoridade para governar sobre a terra ao diabo. Foi por isso que Jesus teve que vir, entregando a sua vida, Deus feito homem, perfeito, entregando a sua vida para pagar o preço do resgate de toda a humanidade e de toda a terra. Foi por isso que Jesus, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, antes da sua ascensão, em Mateus 28, diz em versículo 18, diz assim que, e chegando Jesus falou-lhes, é-me dado todo o poder, ou em outras versões diz, toda a autoridade na terra e nos céus. E depois começa novamente a delegação da autoridade para os seus seguidores. Por isso, ide por toda a terra fazer discípulos, fazer filhos, multiplicando o reino de Deus, a influência do rei em todo o sítio onde vocês forem. No momento da cruz, Jesus resgatou a autoridade que tinha sido roubada ou entregue ao inimigo sobre a terra, resgatou essa autoridade, Ele ressuscita e depois o que Ele faz? Novamente delega essa autoridade, não de uma forma geral para toda a humanidade, mas para os seus seguidores. Por isso que quando a Bíblia diz que nós somos cidadãos de um outro reino, filhos de Deus, nós estamos a receber a autoridade novamente sobre esta terra. Por isso que nós podemos dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nesta terra. E não é somente uma palavra, uma liturgia, mas é uma declaração da posição do Rei dos Reis nesta terra. Amém? Agora,
há aqui algo que nós temos que entender acerca do reino de Deus. Porque quando Jesus morreu, houve algo que aconteceu, que muitas vezes há versículos na Bíblia que eu fico muito questionado, assim, como é que o que este versículo quer dizer? E muitas vezes este versículo fala acerca do reino de Deus, do poder do reino de Deus e a nossa autoridade como filhos de Deus. Então hoje eu quero explicar um pouco sobre o que é o reino de Deus, ou o que é o reino dos céus e o que é o reino do inferno. Se nós acreditamos que há um reino dos céus, também nós acreditamos que há um reino do inferno. Hoje em dia nós falamos muito pouco acerca do reino do inferno. Muito pouco. Falamos pouco acerca dos céus, mas também falamos ainda menos acerca do reino do inferno. Agora, na Bíblia, fala acerca do reino dos céus. Céus está no plural. Céus não é o céu, é céus. Deus criou os céus e a terra. O apóstolo Paulo explica um pouco que há talvez níveis de céu, que significa a pluralidade dos céus. Em 2 Coríntios 12, versículo 2, o apóstolo Paulo descreve o seu encontro com Deus, e diz a palavra de Deus que diz que conhece um homem em Cristo. Ele está a falar dele próprio, está a relatar uma história daquilo que aconteceu com ele próprio. Um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Até o terceiro céu. A palavra diz que menciona ali o terceiro céu. Agora, se nós fazemos a matemática, todos nós sabemos que se há um terceiro céu, significa que há um primeiro céu e um segundo céu, certo? Se há um terceiro céu e o apóstolo Paulo em oração foi arrebatado, foi levado até o terceiro céu, significa que há também um segundo céu e um primeiro céu. Nós podemos talvez dizer que o terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado, é aquele céus mais alto, é onde está o trono de Deus. Quando nós dizemos, venha o teu reino, ou que os reinos dos céus descem aqui da terra, o céu vem aqui a esta terra, nós estamos a dizer que a manifestação da realidade celestial que existe no terceiro céu, onde Paulo encontrou com Deus no terceiro céu, se manifesta aqui embaixo. Talvez nós podemos dizer que aqui embaixo no primeiro céu. Vamos supor que o primeiro céu é a terra, onde nós habitamos. É aquele lugar onde nós vivemos, onde nós cultivamos, multiplicamos, frutificamos, criamos discípulos, temos uma vida aqui nesta terra que nós podemos chamar o primeiro céu. Quando nós depois dizemos que, nós vivemos aqui neste primeiro céu, ou a terra, há um terceiro céu, então há qualquer coisa aqui no meio. Quando Daniel estava em oração, ele separou um período de oração e jejum de 21 dias. Ele estava a orar para que houvesse uma libertação no Império Babilónico. E depois de 21 dias, um mensageiro, um ser celestial, um anjo, aparece-lhe e quase pede desculpa por ter demorado tanto tempo na resposta à sua oração. E ele disse que eu estava em luta contra o príncipe da Pérsia. Significa que Daniel estava aqui em baixo, na terra, supomos que é o primeiro céu. Há uma vontade perfeita no terceiro céu, a vontade de Deus, onde estava o anjo a vir com essa mensagem de Deus, mas houve um bloqueio no meio, que nós podemos dizer que é o segundo céu. Há muitas batalhas que acontecem na nossa vida, em que nós estamos aqui nesta terra natural, em que nós... Às vezes acontece comigo que quando eu estou a caminhar,
Eu estou com a Sílvia e muitas vezes pode acontecer que eu estou muitas vezes acontece quando nós estamos a passear de carro em vários lugares e chega um momento em que há um peso muito grande. E a Sílvia diz, não sentes esse peso? Eu virei para ela, às vezes eu não sinto, mas ela é mais sensível a esse peso espiritual do que eu sou muitas vezes. E ela diz, não, eu estou a sentir um peso muito grande. Há algo que está a acontecer que está a bloquear ou está a tirar energia, a trazer peso espiritual no ambiente físico. Não sei se acontece, às vezes vocês chegarem a uma loja ou qualquer coisa em que vocês estão assim cheios de energia para fazer compras. Chegam a uma loja e de repente estão completamente sem energia. Só apetece ir para casa. O que é que aconteceu? Qualquer coisa bloqueou-te quando entraste numa zona que estava a ser dominado através do segundo céu, dominando sobre a terra. Deus quer que o reino dos céus, o reino dele, do terceiro céu, invade a terra. Mas para isso nós temos que travar batalhas para remover os obstáculos que existem no segundo céu, que bloqueiam o resultado na nossa vida. Muitas vezes há batalhas que travam o teu sucesso, há batalhas que travam a tua cura física no corpo, libertação da mente, que são batalhas que estão a ser travados no reino espiritual. Nós falamos muito de o reino espiritual, expulsar e libertar e expulsar os demónios. O que está a acontecer? Há seres a operar no segundo céu, a bloquear a tua vida. E Deus quer invadir a tua vida no primeiro céu, mas está a coisa a bloquear. O que é que tem que acontecer? Nós temos que romper e trazer o céu para a terra. Amém? Ok. Isso é um dos mistérios que eu quero explicar acerca de esta expressão dos céus em plural que nós vimos na Bíblia, ou do reino de Deus. Outro mistério que eu vejo, quando nós falamos acerca do céu, falamos também acerca do inferno. Que há um céu e há um inferno. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é resgatado de um futuro eterno no inferno, é resgatado para ser dado um futuro eterno com Deus na glória nos céus. Se há um inferno e há um céu, há uma expressão na Bíblia, há uma história que Jesus conta em Lucas 16, em que nós vamos ler isto só para eu poder ter uma base para explicar para vocês um mistério acerca do inferno, que nós precisamos de entender este mistério para sabermos que há um poder enorme no nome de Jesus para trazer-nos libertação. Lucas 16, 22, diz assim, e aconteceu que um mendigo, isto é uma história que Jesus está a contar, houve um mendigo e morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. E clamando diz, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Hades aqui, muitas vezes nós pomos Hades como o nome do inferno, não é? Mas Hades no original não é propriamente o nome do inferno. É um nome geral para onde é que a pessoa ia depois de morrer. E nós vemos que neste local, depois de morrer, isto é antes da crucificação de Jesus, antes da ressurreição de Cristo, antes que houvesse a possibilidade de salvação. Então o que acontece é que Jesus está a explicar o que acontece com uma pessoa
quando está nesta vida. No espaço de tempo em que nós vivemos, nós temos a oportunidade de escolher Deus ou escolher o nosso próprio caminho. Este mendigo, chama-se Lázaro, dizer que no tempo em que ele estava, ele não tinha bens materiais, mas ele escolheu Deus. Quando ele morreu, ele foi para Hades. Um outro homem rico tinha todos os bens naturais, tinha o mesmo tempo aqui na terra, a mesma oportunidade aqui na terra como um mendigo, mas no seu tempo aqui na terra ele não escolheu Deus. Não escolheu ter fé em Deus. Quando ele morreu, também foi para Hades. Isto é interessante. Isto é um daqueles mistérios do reino de Deus. Então, Hades foi o local em que tanto o mendigo como o rico que não conheceu Deus e o mendigo que conheceu Deus, ambos foram para Hades. No percurso de Hades, um foi para um caminho, então para uma sala, um compartimento, uma zona no Hades, e outra foi para outra zona. Um foi para o seio de Abraão, o lugar de bênção, onde estava lá, em outras versões diz, o paraíso. E a outra pessoa, o homem rico, foi para o outro lado, que há um abismo no meio, em que eles conseguem ver uns aos outros, falar uns com os outros, mas não atravessar o abismo. Está no lugar de tormenta, ou o inferno. Antes de haver crucificação, é isto que acontecia. Homens e mulheres viviam na terra, tinham a oportunidade de ter fé em Deus, escolhiam ter fé em Deus, morriam, iam para Hades, e o que acontecia? Iam para o seio de Abraão. Homens e mulheres viviam na terra, não queriam saber de Deus, morriam, iam para o Hades na mesma, e iam para o inferno, tormenta eterna. Agora, quando Jesus está na cruz, um daqueles mistérios também no reino de Deus, em que Jesus está na cruz, tem dois criminosos, um ao lado e o outro do outro lado. Um está a maltratar Jesus. Chama os teus anjos para tirar-te aqui desta cruz. E o outro ao lado olha para Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus olha para ele e diz, ainda hoje nós vamos encontrar no paraíso, não é? Não é o paraíso nos céus, mas é o paraíso, Hades, seio de Abraão, em outras palavras, o paraíso. Quando Jesus sopra o último sopro, morre, vai para o sepulcro, é levado para o sepulcro. O que acontece é que ele vai, e vamos ler alguns versículos para dar alguma base nisto. Diz assim, Mateus 27, 51, diz que e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, Jesus morreu, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Um mistério do reino de Deus. Muitas vezes nós passamos por cima deste versículo assim, eu não entendo isso, então vou passar por cima. Eu vou tentar explicar isso para vocês hoje. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os sepulcros abriram, as pessoas que estavam no seio de Abraão saíram fora. Porquê? Porque Jesus resgatou-os. Diz assim que em Atos 2:24 diz que pois não deixarás a minha alma, está a falar de Jesus, no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Efésios 4 explica isso de uma forma mais detalhada. Diz que, mas a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida de dom de Cristo, pelo que diz que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, Jesus subiu aos céus,
é que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O que é que Jesus fez? Ele morreu, ele desceu até o mais baixo do inferno, o lugar de Hades, para resgatar não somente aquelas vidas, mas depois disso, ele vai e passa para o primeiro céu. Por isso que aqueles corpos que estavam, aquelas pessoas que estavam no Hades, no paraíso, saem e aparecem em Jerusalém. Leva aquelas pessoas para os céus mais altos, o terceiro céu. E prepara o caminho para nós. Quando ele estava lá embaixo, o que é que Jesus fez? Quando estava ali, naquela zona de Hades. Em 1 Pedro 3,19, diz assim, que no qual também Jesus foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salvo, batismo, não de despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, sendo que subiu ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Quando Jesus morre, ele desce, não somente entra e resgata quem está no seio de Abraão, no paraíso, mas vai para o outro lado, que é o mais baixo dos mais baixos, e prega a quem está lá. Ele não prega salvação para aquelas pessoas que estão condenadas. Ele não vai evangelizar para serem salvos, mas ele está a declarar que ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele criou um caminho para a salvação. Por isso que Jesus foi lá abaixo depois da sua morte, no tempo da sua morte, foi lá abaixo, resgatou aquelas almas, declarou a salvação e depois subiu até os mais altos céus, abrindo o caminho para cada um de nós. Quando nós estamos a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus, nós temos que entender que não é através de nossa autoridade, quem nós somos, mas foi pela obra poderosa de Jesus, de ter cancelado toda a maldição, cancelado toda a amarra, toda a justificação, todo aquele direito legal que o inimigo tinha para governar sobre as nossas vidas. Ele vai e resgata isso. E quando nós dizemos, venha ao teu reino, nós estamos a declarar a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Nós não dizemos, venha ao teu reino, agora eu vou fazer a minha vontade. Não, faça a tua vontade na minha vida. Quando nós dizemos, venha ao teu reino, sobre uma situação em que alguém está a sofrer por uma doença, o que é que nós dizemos? Que é em nome de Jesus ser curado. É isso que nós fazemos quando é, venha ao teu reino. Venha a manifestação dos céus, do terceiro céu, aqui para esta terra. Amém? A nossa missão é trazer o reino de Deus aqui para esta terra. A nossa missão é entender esta dinâmica que o reino de Deus pode vir para esta terra, pode se manifestar nesta terra e Deus quer que isso aconteça. A nossa missão é trazer o reino de Deus para cada lugar onde nós estamos e onde nós vamos. Agora, como é que isso acontece? Mateus 3, versículo 2 diz assim, e dizendo, isto é João Batista a falar, ele está a declarar a chegada de Jesus, a chegada do Rei dos Reis, a chegada do reino de Deus. E João diz assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
A forma que nós recebemos o reino dos céus é quando há uma mudança na nossa vida. Arrependimento, em outras palavras, significa uma transformação. Uma transformação de forma, mas muito mais transformação de forma ou de forma de viver é de quem está em autoridade sobre a nossa vida. Quando nós dizemos arrependei-vos, nós dizemos que transfere quem está a governar sobre a tua vida, porque está a chegar o reino de Deus. Aceita o reino dos céus sobre a tua vida, aceita o governo do Rei dos Reis sobre a tua vida e entra neste reinado. Entra nesta área onde se manifesta o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, quando estava a preparar para abrir o caminho para esta salvação, abrir o caminho para que haja uma libertação, abrir o caminho para que o reino de Deus se manifestasse aqui nesta terra, ele não se exaltou, não se tomou uma posição de todo-poderoso Deus. Ele tomou uma posição do servo mais baixo. Em Filipenses 2:9 dizemos que pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes. Para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho do que está nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós temos o entendimento que nós estamos neste reino de Deus, quando nós temos o entendimento que Jesus é o Rei dos Reis, e quando nós temos o entendimento que quando nós declaramos o nome de Jesus, nós vamos ver manifestação do reino dos céus, o céu dos céus, se manifestando na nossa terra. Quando nós temos aquele entendimento, ok, no céu, onde Deus está, onde Jesus está sentado à destra do Deus Pai, no céu não há opressão, no céu não há medo, no céu não há doença, no céu não há falta de perdão, no céu não há nada das dificuldades que nós passamos aqui nesta terra. Quando nós temos esse entendimento que Deus quer manifestar o seu reinado aqui nesta terra, nós vamos declarar o nome de Jesus sobre cada situação. Talvez estás aqui hoje e estás a passar por situações em que não há uma solução fácil nem natural. O nome de Jesus, diz aqui que o nome de Jesus, todo o joelho que está nos céus, então todos os seres espirituais que estão a travar uma batalha contra a tua vida, ao ouvir o nome de Jesus sobre a tua vida, eles vão ter que dobrar em rendição. Amém? São boas notícias. Talvez estás a passar por dificuldades em que há uma opressão, talvez um medo sobre a tua vida, em que todo o ser celestial no segundo céu, que está a travar uma batalha contra a tua vida, tem que dobrar perante o nome de Jesus. Amém? Talvez tu tenhas estado a ver a tua família a passar por dificuldades. E muitas vezes nós podemos ver situações negativas passando de geração em geração. O avô a passar por um suicídio, o pai a passar por um suicídio, agora há aquela situação, será que eu estou a passar, Há situações que perduram de geração em geração, porque há concordância aqui, no primeiro céu, na terra, diz, ok, não, eu concordo com isso, eu concordo com medo, eu concordo com depressão, eu concordo com isto, e vamos aceitando essa influência maligna do segundo céu sobre as nossas vidas. Mas as boas novas do Evangelho é que Deus enviou Jesus para a terra para romper e criar um caminho mais alto de libertação sobre as nossas vidas.
Aquela influência que tem estado a perdurar de membro em membro na sua família pode ser quebrado hoje ao declarar o nome de Jesus sobre a tua vida. Amém? Os médicos podem dizer, isso não tem cura. Isso é crónico. Isso vai ser assim porque é igual a toda a tua família. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra, na terra e nos céus. Amém? Há poder no nome de Jesus para quebrar toda maldição, para quebrar tudo que bloqueia a tua vida, tudo que inibe o sucesso, o avanço da tua vida, tudo que tira a tua força. No reino de Deus há esse poder no nome do Rei dos Reis, que é Jesus. Amém? Quando tu tomas isso a sério e dizes, ok, eu estou a receber este relato do médico, eu estou a receber esta influência, esta situação, eu estou a receber esta informação aqui nesta terra. Talvez são coisas naturais, mas depois o que é que o nosso inimigo usa? Ele agarra naqueles relatórios, ele agarra naquelas situações e usa aquilo para trazer um espírito sobre a nossa vida. Um espírito de medo, um espírito de temor, um espírito de imoralidade, um espírito de vários espíritos, não é? Pode vir sobre a nossa vida quando nós recebemos um relato, recebemos uma notícia, recebemos uma informação aqui nesta terra e dizemos, ok, eu vou aceitar isto sobre a minha vida. Isto é a minha realidade. Em outras palavras, nós estamos a dizer que eu vou aceitar o governo deste relatório, desta informação sobre a minha mente, sobre a minha vida. Em vez de dizer, não, eu vou apresentar isto ao Rei dos Reis. E dizer, Deus, eu recebi este relatório médico. Não há medicina que me valha. Não há uma operação que vai resolver isto. Mas Deus, eu apresento isto. E digo em nome de Jesus, traz cura sobre o meu corpo. É isto como funciona, venha o teu reino. Quando nós recebemos ataques na nossa vida, recebemos aqueles buzinões no trânsito, recebemos aquele stress à nossa volta, nós podemos dizer, eu vou ficar, eu vou fazer, eu vou acontecer, vou justificar a mim próprio, eles vão ver. Nós estamos a aceitar algo que não está no reino de Deus. Nós estamos a aceitar violência sobre a nossa vida, contenda sobre a nossa vida, estresse sobre a nossa vida, ansiedade sobre a nossa vida, e estamos a aceitar um outro reino sobre nós. O que é que nós fazemos? Vem essa situação toda. Às vezes é uma velocidade muito rápida, e nós temos que pensar rapidamente. O que é que eu faço? Porque eu sou bombardeado com isso diariamente. Eu só fecho os meus olhos e digo, Jesus, ajuda-me. Jesus, ajuda-me. E a paz de Deus vem sobre a minha vida. Eu estou a dizer, eu estou no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade, no meio de estresse e ansiedade. Eu trago essa situação para Jesus. Que Ele é o príncipe da paz. Eu estou a trazer o reino de Deus para uma situação que eu acho que é normal. Mas se eu entro em concordância com violência, com estresse, com ansiedade, eu vou atrair um outro governo sobre a minha mente, sobre o meu coração. Facilmente eu entro num governo em que eu penso, isto está tudo mal. A crise aqui em Portugal está muito mal. Isto está muito mal. E eu vou começar a entrar num rol de negativismo que está a governar neste momento sobre a minha mente. Porquê? Porque eu aceitei uma situação de estresse e ansiedade, um outro reino sobre a minha mente, sobre a minha vida, em vez de trazer isso ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz, é deixar que o seu reino se manifeste nessa situação. Em cada área da tua vida, nas doenças, nas maldições, no estresse do trânsito, nos afazeres com os filhos, nos testes, nos exames da faculdade, em cada situação, Deus quer manifestar o seu governo sobre a tua vida. Jesus quer ser o Rei dos Reis sobre essa situação, sobre cada minuto do teu dia, cada situação que tu estás a enfrentar. Jesus quer ser o Rei da tua vida. Isso só acontece quando nós trazemos esse reino
para cada situação. Amém? Amém? Este mistério do reino dos dos céus, conseguiram entender como é que isso funciona? Quando nós pensamos nos reinos dos céus, ou no reino de Deus, e que tem um rei, tem um governo, nós temos que trazer isso à prática na nossa vida, à realidade na nossa vida, nosso dia a dia, porque esse reino vai impactar cada pessoa que está à tua volta. Eles vão ver, ontem tu não eras dessa forma, tu não fazias isso, tu falavas de uma forma que agora não estás a falar assim. Há uma paz sobre a tua vida. O que é que está a passar? E nós podemos dizer, eu tenho um outro rei sobre a minha vida. Ele traz paz. Eu tenho um outro governo sobre a minha vida. Ele traz paz sobre a minha vida. Há alguém que é governar sobre a minha vida, que não é mais as minhas emoções. Um rei, quando nós entendemos o reino de Deus, nós temos que ver que as nossas emoções, o que é que se passa na nossa volta, é tudo formas, é tudo meios em que ou o inimigo começa a governar sobre a nossa vida ou o rei governa sobre a nossa vida. Nós não podemos ditar a nossa vida por as nossas emoções ou os nossos pensamentos. Nós temos que ditar a nossa vida por quem está a governar sobre nós. Amém? Aleluia. Então hoje estamos mesmo a terminar. Quando nós estamos a pensar acerca do reino dos céus, o reino de Deus, em que há um rei sobre todos os outros reinos. Há um rei sobre todos os outros reis. Há um governo sobre todos os outros governos. Há uma autoridade sobre todas as outras autoridades. Talvez hoje tu estás a passar por uma dificuldade, uma situação na tua vida, em que tem sido uma batalha muito difícil. Talvez uma batalha mental, talvez uma batalha no teu corpo, em que hoje Deus quer trazer libertação para a tua vida. Quer trazer um romper daquele governo demoníaco, governo terreno, governo que não é um governo de Deus. Ele quer romper esse governo sobre a tua vida e trazer cura, libertação, vida, esperança, alegria, paz. Então, se hoje tu estás nessa situação, eu quero convidar-te a abrir o teu coração para Deus. Há poder no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. Há poder no nome de Jesus. Quando nós oramos para situações sobre doenças, quando há pessoas afetadas com doença e nós oramos, não temos que estar a pedir, Deus, por favor, cura esta pessoa. Nós só declaramos a autoridade de Jesus sobre essa doença. O que é que nós estamos a fazer em outras formas? Estamos a trazer o reino de Deus, onde não há doença, manifestando sobre um corpo que está oprimido por doença. A mesma coisa acontece quando há uma pessoa que tem tido uma influência geracional sobre a sua vida. Influência negativa que vem de geração em geração. A mesma forma, a mesma doença, mesmo feitio, em que Deus pode criar uma nova linhagem, uma nova história na tua vida, através de Jesus. Tu não tens que ser oprimido nesta geração por causa de gerações de teus pais. Eu passei por isso na minha vida, em que eu tinha um problema da asma quando eu era jovem e era uma situação que vinha geracional. Era um espírito que vinha de geração em geração. Eu tive que ter os discernimentos e dizer, não, eu não aceito isso na minha vida, em nome de Jesus, larga. O que é que acontece? Naquele mesmo instante, a asma foi embora. Nunca mais tive falta de ar. Nunca mais tive problemas de respiração. Porquê? Porque há poder no nome de Jesus. Quando nós declaramos em fé, aquela oração de fé salva, oração de fé liberta, cura, transforma. Nós temos que tomar posse disso. Igreja, nós somos cidadãos do reino de Deus.
Nós somos cidadãos do reino de Deus, em que nós vivemos debaixo da autoridade do Rei dos Reis. Se hoje de manhã estás aqui e tens estado a passar por dificuldades, talvez emocionais, talvez físicas, dificuldades, talvez até dificuldades financeiras. Há maldições que vêm de geração em geração também bloqueando as nossas finanças. E Deus quer romper isso, porque Deus quer que os seus filhos andam bem. Amém? Então, se tem estas situações, eu quero te convidar para chegar aqui em frente. Nós temos uma equipe que vai orar por ti, somente declarando o nome de Jesus sobre a tua vida. Que vai haver libertação, cura, transformação hoje na tua vida. Amém? Acreditas nisso? Amém? Quem acredita que Deus pode fazer muito mais que nós pensamos possível? Quem acredita no poder do nome de Jesus? Amém? Então vamos começar a focar a nossa adoração em Jesus.